Da igreja da Pai do Senhor. Amém. Mais uma vez, louvamos a Deus por este culto e pela presença do Senhor na casa. Quero convidar os irmãos que tiveram a oportunidade de poder juntamente ler a palavra introdutória, para a vossa Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Aleluia. Atos, capítulo de número 27, versículo de número 1. Serei muito breve. Atos 27, capítulo de número 1, capítulo de número 27, versículo de número 1 e versículo de número 1 do capítulo 28. Quem achou isso, amém? Bem, nos diz assim a palavra: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns dos presos a um centurião chamado Júlio da corte imperial. Capítulo 28, versículo 1. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Louvado seja o nome do Senhor. Em poucas palavras, irmão, na noite desse dia, quero poder trazer essa mensagem ao vosso coração. Essa mensagem é a mesma que eu tive a oportunidade de pregar ontem no culto de missões. Não vou falar sobre missões, mas vou falar da experiência que Paulo teve aqui para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo de número 27, a Bíblia vai registrar que Paulo agora está preso e pede para ser julgado em Roma, na Itália. E assim o pedido de Paulo é feito porque Paulo tem a cidadania romana. Então agora eles vão levar Paulo para Roma para ser julgado, e conforme o projeto e o propósito do Senhor, Deus queria que Paulo fosse para Roma, porque em Roma, na Itália, Paulo escreveria algumas cartas. Lá Paulo salvaria algumas pessoas pregando o amor do Evangelho de Jesus Cristo, e através de Paulo em Roma grandes coisas iam acontecer. Então era de suma importância do propósito de Paulo e do propósito de Deus que Paulo lhe fosse para Roma, para assim se cumprir sobre ele a promessa do Senhor e também a palavra do Senhor, para que Roma ouvisse falar do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto que nós vemos diz que ele foi entregue ao centurião, que agora coloca Paulo dentro de um barco, e esse barco ele vai navegar em direção a Roma, até chegar à Itália. Roma se passaria por muitas cidades, mas ao ponto que Paulo ele entra com o navio com mais de 200 pessoas que estavam no navio, e muitos daqueles que ali estavam eram presos e seriam também julgados em Roma. A Bíblia nos diz que quando o barco começa a navegar, o vento começa a soprar contra o barco, e o barco com força vai rompendo os ventos, o barco com força vai continuando no seu destino, no seu paradeiro, e assim a viagem se segue. Parando um pouquinho em uma cidade, passa-se um tempo naquela cidade, o vento cessa e o povo agora entra mais uma vez no barco e vai navegando até o destino que era Roma. Mas a Bíblia vai dizer que agora o barco estando no mar, o vento se levanta. Só que o vento que se levanta é diferente do primeiro vento. A Bíblia vai registrar em você lá em casa que se levantou uma tempestade. Uma tempestade se levantou. O que é tempestade? Tempestade é um pé de vento, e aquele vento agora é mais forte, impulsionando o navio a uma outra direção, impulsionando o navio não na direção de Roma, mas na direção do oceano. Só que o barco, irmão, era um barco grande e forte. Paulo chega até o comandante, o centurião, e diz: vamos parar um pouquinho na costa, porque o barco ele vai sofrer, nós iremos sofrer, todos irão sofrer por causa do grande vento da tempestade. Mas a Bíblia nos diz que o centurião ele ouviu o comandante e não a Paulo, e continuou a viagem indo em direção a Roma. Enquanto mais eles navegavam, mas o vento soprava, jogando eles para dentro do oceano em uma trajetória contrária a que eles estavam seguindo. E a Bíblia vai nos dizer que o vento não parou de soprar, o barco estava quase a naufragar. E como Paulo conhecia de naufrágio, porque passava
passara por naufrágio. Ele estava dizendo: vamos para a costa, vamos atracar, porque o barco não vai suportar. Mas eles não deram ouvido a Paulo. Então Paulo, como crente, eu creio, a Bíblia não diz, mas com certeza, em meio à tempestade, Paulo ele vai orar ao Senhor. E quando Paulo vai orar ao Senhor em meio à tempestade, a Bíblia fala que um anjo se apresenta a Paulo e diz: Paulo, não te preocupe, tu chegarás em Roma, nada vai te acontecer, a tempestade não vai te parar, o barco não vai afundar enquanto você estiver no barco, e todo aquele que estiver contigo, ele não vai perecer, porque estou guardando a tua vida e a vida daqueles que estão com você. Então Paulo fica tranquilo. A Bíblia nos diz que o vento era tão forte que o povo começou a ficar desesperado e querer pular dentro do mar para tentar salvar a sua vida, mas estava em um oceano e o barco quase indo a pique. Tiveram que jogar tudo que estava no barco no mar para tentar aliviar o barco, mas o vento não parava. Enquanto eles queriam ir para a direção de Roma, Deus estava levando para uma outra direção. Entendo pela palavra que muitas das vezes nós vamos passar por vento, muitas das vezes nós vamos passar por tempestade, mas em todo esse momento é Deus querendo mudar a nossa trajetória, é Deus querendo nos levar a um lugar antes do ponto final, antes do cais final, antes do destino final, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Porque o vento não é para destruir, o vento não é para parar, o vento é para nos preparar para chegar no lugar e no destino que Deus estipulou para a nossa vida. Então Deus permitiu o vento. Esse vento, ele não é o mesmo vento que foi pregado na manhã deste dia, que Satanás levantou um vento para impedir que os discípulos de Jesus chegassem a Gadara. Não, este vento é o vento que foi direcionado por Deus, irmão, porque o vento ele tem que obedecer à voz do Senhor. Salomão ele disse: vai vento norte e vem vento sul. O vento norte é o vento da destruição, e quando vem ele destrói tudo. Mas o vento sul, quando ele vem trazendo a bênção do Monte Hermon, ele vem trazendo o refrigério do Monte Hermon. Então quando o vento norte vai, Deus traz o vento sul, o vento do refrigério. Glória! Vento, irmão, ele estava sendo direcionado por Deus, porque mesmo preso, Paulo era missionário, porque mesmo no navio, Paulo era servo do Senhor, e servo e missionário, irmão, nós não somos guiados pela nossa vontade, nós somos direcionados pelo vento. Aleluia! do Espírito. É o Espírito que nos direciona, é Deus que nos leva. Muitas das vezes para isso ele vai soprar um vento contrário àquilo que está estipulado na nossa vida, para nos levar a um lugar diferenciado, porque Deus ele tem um projeto para realizar. Então a Bíblia vai nos dizer que eles não entenderam. Paulo ainda intercedeu e eles não entenderam, e eles continuaram tentando chegar a Roma, eles continuaram na mesma pegada. Mas a Bíblia vai dizer, irmão, que como eles não pararam, Deus agora não vai mandar outra tempestade mais forte, mas a Bíblia vai dizer, você pode ler em casa: entretanto, não muito depois, desencadeou do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaculão. Esse tufão de vento, irmão, é uma composição de dois. No original é uma composição de dois ventos, o vento sul e o vento norte. Prepara-se, veja que Deus ele vai ver que eles não querem entender que Deus está mandando ir para um lugar, que Deus está direcionando o barco para um lugar, que Deus tem um propósito naquele lugar. E por não entender, Deus vai pegar o vento sul, Deus vai pegar o vento norte, vai juntar, irmão, e agora o barco não consegue mais suportar. A Bíblia vai dizer que eles não conseguiam mais pegar no leme, eles não conseguiam mais direcionar o barco para onde eles queriam. Então deixaram o barco ser levado por esse grande vento, já que ali soprou, que era o vento sul e o vento norte. E agora o barco vai para o propósito do Senhor, já não sendo mais dirigido pelo homem, comandado pelo homem, mas sendo levado pelo vento. A trajetória agora é diferente.
E a Bíblia vai dizer que aquele vento leva o barco. Leva o barco, eles não conseguindo, eles jogam a rede, jogam a âncora e conseguem perceber que a terra está perto. Estando perto a terra, eles vão tentar sair do barco. Enquanto está no barco, o barco está sofrendo o vento está soprando, o barco está se quebrando. Mas a Bíblia vai dizer que Paulo disse: nenhum vai se perder. Aleluia! Permanecer, Deus salvará. Aí os comandantes olharam para aquela situação e disseram: vamos matar a todos. Mas o centurião, com compaixão de Paulo, não querendo que Paulo fosse morto, disse: não faça tal coisa. E a Bíblia nos diz que todos pularam na água e começaram a nadar em direção a uma ilha. E a Bíblia diz que uma vez em terra, verifiquei que a ilha se chamava Malta. Aleluia! Diz que eles sobreviveram ao naufrágio, sobreviveram ao vento, sobreviveram à tempestade. Enquanto estavam no mar, o vento estava soprando, mas a tempestade não matou, o vento não matou, a união do vento sul e o vento norte não matou, porque o vento não veio para nos matar, o vento veio para direcionarmos à vontade do Senhor, ao querer do Senhor. Muitos que estão aqui estão passando por luta, mas a luta não é para matar, a luta não é para nos tirar da presença do Senhor, a luta é para nos preparar para aquilo que Deus tem para a nossa vida, a luta é para nos posicionar aquilo que Deus ele quer fazer através de nós. Para muitas das vezes Deus tem que usar um veículo, e esse veículo não é conforme a minha e nem a sua vontade, mas conforme a vontade do Senhor. Na vida de Jonas não foi diferente. O veículo que Deus achou para usar foi um peixe que engoliu a Jonas, e alguém poderia dizer assim: agora ele vai morrer no ventre do peixe, mas não sabia ele que aquele peixe era apenas o veículo que Deus usou para levar Jonas até a cidade de Nínive, para pregar para os ninivitas, para acontecer no Antigo Testamento o maior avivamento que houve no Antigo Testamento, a conversão de todo aquele país ao Senhor e crendo na palavra do profeta. Então Deus vai usar o veículo, Deus usou aquele barco, Deus usou o vento para levar Paulo a uma ilha, a um lugar, porque a ilha vai dizer a palavra que só havia na ilha bárbaros. E a palavra bárbaro significa indoutos, incrédulos, pessoas que eram consideradas pessoas que não eram judeus, pessoas que não eram gregos. Eles eram discriminados pela forma de falar, porque o seu grego era diferente, o seu modo era diferente, então era chamado de bárbaros. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele chega na ilha, se verifica e se acha que a ilha se chama Malta. O que é o nome Malta? Malta significa terra do mel. Eles chegaram na terra do mel, porque aprendo pela palavra que depois de uma grande luta, Deus vai preparar uma grande vitória. Glória! Depois de uma grande adversidade, Deus vai preparar um momento de mel, de alegria para a nossa vida. O vento não sopra para sempre, mas quando ele para, a vitória chega. Um momento de alegria chega, um momento de felicidade chega. Aleluia! Estava no mar, o vento estava soprando, mas quando chegou na terra, Deus preparou o lugar do mel, o lugar da vitória. Glória a Deus! Só que a Bíblia vai dizer, irmão, que quando chega na ilha, o lugar do mel, a ilha estava chuvosa, a ilha estava fria por causa da chuva. Então entendemos que a frieza ela vai estar na terra. A terra sofre a frieza. A chuva fala aqui não de coisas boas que caem do céu para a terra, mas fala de momentos de dificuldade, momentos difíceis, porque dia de chuva não é tão fácil você sair, dia de chuva não é tão fácil você estar na rua. É um momento agradável sim, mas é difícil. Mas a Bíblia diz que os bárbaros daquela terra, daquela ilha,
ilha, usaram de humanidade para com Paulo e acenderam uma grande fogueira, louvado seja o nome do Senhor. E assim Paulo se assentou juntamente com aqueles homens que vieram daquele naufrágio, se esquentaram na fogueira. Mas a Bíblia nos diz que Paulo agora vai pegar gravetos para jogar dentro da fogueira. E aqui Deus ele tem uma revelação para mim, para você, para o meu, para o teu coração. Glória! Paulo vai pegar gravetos para jogar dentro da fogueira. Depois de sofrer um naufrágio, depois de ter escapamento, ter livramento do Senhor, de sair de meio à tempestade, Paulo agora está na ilha do Mel. E quando Paulo pega os gravetos para colocar no fogo, para alimentar o fogo, diz a palavra que quando ele joga os gravetos, uma víbora ou uma cobra pula do fogo e vai na mão de Paulo e agarra a mão de Paulo. Porque aquela ilha era chamada como a ilha da cobra. Aquele lugar era chamado como o lugar da víbora. Aquele lugar tinha fama que as pessoas que lá iam e eram mordidos pela cobra, eles morriam, porque o veneno daquela serpente, daquela cobra era tão poderoso que fazia o homem inchar, neutralizava toda a sua circulação, o seu sistema nervoso, e ele morria rapidamente. E quando não, a pessoa ficava doente por meses, ficava com febre, mas também ia a óbito. E a Bíblia nos diz que quando ele pega os gravetos, joga no fogo, a víbora que estava naqueles gravetos se manifesta e pula na mão de Paulo. Eu aprendo por aqui algo interessante para esta noite. Eu entendo que o fogo ele revela quem é graveto e quem é cobra. O fogo revela quem é graveto e quem é serpente, porque o fogo de Deus ele vem para revelar quem é e quem não é, quem tem e quem não tem, quem é e quem não é. A Bíblia vai dizer que quando ele pega o graveto, a serpente não se manifesta, a cobra está escondida, porque o ambiente era frio, o ambiente era chuvoso. Mas quando ele joga no fogo, o fogo manifesta a cobra, louvado seja o nome do Senhor. E qual era a intenção da cobra? Era parar a obra do Senhor na vida de Paulo. Porque você perceba que como a cobra ela se manifesta, porque há fogo. É por isso que a igreja tem que ter fogo. Eu não estou falando de fogo de palha, eu não estou falando de movimento, eu estou falando do fogo da palavra. Porque o único fogo Glória a Deus! que arde na igreja é o fogo da palavra de Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Sim, Jesus. Fogo da palavra é o único fogo, irmão, que o inimigo não pode apagar. É o único fogo que o homem não pode apagar. O inimigo apaga o machado, o inimigo apaga o falar de língua, o inimigo apaga o movimento, mas o inimigo não consegue apagar a palavra de Deus, porque ninguém pode ir contra esta palavra. Ela é fiel e assim toda aceitação. Ô, glória! Aleluia! O fogo manifesta, irmão, quem é e quem não é. É verdade. O fogo, ele nos confronta, porque ele faz nos entender o nosso chamado, a nossa vocação, o porquê estamos aqui, a obra do Senhor na nossa vida, e quem nós somos e o que nós estamos fazendo. Aleluia. E a serpente não pode ficar onde tem fogo. Porque tudo que o inimigo da nossa alma quer é se alojar na nossa vida, é se alojar na nossa casa, é se alojar no nosso casamento, é se alojar na nossa família, é se alojar no nosso ministério. E se não tiver fogo, ele fica, irmão. Ninguém consegue ver, o homem não consegue ver, o amante, o pai não consegue ver, o pastor não consegue ver. Só o fogo da palavra pode revelar. Aleluia! Glória a Deus! Sim, Jesus! Aleluia! Só o fogo pode revelar. Porque eu não posso ver o que está dentro do teu coração, mas a palavra ela entra como espada penetrante de dois gumes. Sabe por que está dizendo dois gumes? Porque um gume é a faca que você tem em casa. Se você pegar a faca que você tem em casa e colocar em alguém, possa ser que ela não entre na barriga de alguém
tendência é a pessoa endurecer a barriga porque ela só tem um gume. Pode ser que aquele gume não consiga entrar porque o outro lado não tem um gume. Mas a espada é de dois gumes, dois lados corta. Então não tem como ela não entrar, irmão. Se ela não cortar para cima, ela vai cortar para baixo, mas ela vai entrar e vai penetrar a dimensão da alma e do espírito, da junta e medula. Ela corta. Glória a Deus. Ela não está dizendo que ela corta para lá e para cá, não, irmão. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que usa da palavra tem que saber manejar. Então o soldado ele não vai ser otário, ele não vai ser bobo de usar a espada e deixar a própria espada cortar ele. Ele vai manejar bem a macamando, reparava a sé. Calácia. Você já viu algum soldado se cortar com a própria espada? Não, porque ele sabe manejar a espada, mas a espada vai cortar quem está na sua frente. Então ele sabe manejar, ele não vai usar da espada de qualquer jeito, porque ele sabe que se ele usar de qualquer jeito, ele vai perder a guerra. Por isso que a espada é de dois gumes, porque não tem como ela não penetrar, ela penetra. Ela corta para cima e corta para baixo, mas ela entra e não tem como impedir que a espada entra, porque a espada é um gume fiel. A palavra, Aleluia. o fogo manifestou. Glória. Cando rebarabá. O que é cobra é traição. Fogo manifesta a cobra. Camasse de calabandaraba, calabacalabaxúria. Elevanto canto de naçai, o pé calabacaigo. Não tem traição que fica onde tem fogo, irmão. Não tem traição onde fica, onde tem palavra de Deus. A traição só fica onde não tem o fogo da palavra de Deus. Glória a Deus. Porque o fogo manifesta. O fogo manifestou a cobra que estava escondida. A presença do fogo manifestou a cobra que estava escondida. Por isso que aprendemos que Deus é fogo, o Espírito é fogo, Jesus é fogo e não tem como se esconder nele. Não tem. E o engraçado é que ela pulou do fogo. E para onde ela foi? Para a madeira? Não. Eu falei aqui que o fogo manifesta duas coisas: quem é fogo, quem é cobra e quem é graveto. Nós não somos cobra, nós somos graveto. Eu não vim aqui nesta noite, irmão, para atrair ninguém. Eu vim para queimar a minha vida no altar do Senhor. Glória. Glória a Deus. Eu vim para colocar-me no altar do Senhor e fazer que o fogo do Espírito ele continue aceso. Porque a ordem do Antigo Testamento ainda é a ordem do Novo Testamento. O fogo baterá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aleluia. Mas ao sacerdote foi dada a ordem: coloca lenha, coloca lenha, coloca lenha. Se eu não colocar lenha, irmão, o culto não vai ser avivado. Porque o culto ele é avivado não somente com a presença, mas principalmente com a nossa adoração. Porque não tem presença que desça de Deus se não houver adoração. Não tem presença que desce de Deus se não houver sacrifício, irmão. No Antigo Testamento nos mostra que a presença só descia depois do sacrifício. Ela nunca vinha antes do sacrifício, ela só vinha depois do sacrifício. Não tem, irmão. Eu não vou chegar aqui e a presença manifesta de Jesus vai estar aqui pegando fogo e eu só vou entrar no fogo e vou bailar. Não, irmão. É eu que vou botar lenha nesse negócio. Canace. É eu que vou alimentar o fogo com a minha adoração. É eu que vou alimentar o fogo com a minha adoração, com a minha oração. Nós somos lenha para esse fogo, irmão. Então a cobra ela vai pular do fogo, porque o fogo manifesta quem é cobra e quem é graveto. Aleluia. Glória a Eu Deus. creio que a palavra não é tua, irmão. É a palavra do Senhor. Glória a Deus. É simples. Ela pulou na mão de Paulo. E quando ela pula na mão de Paulo, ela trava na mão de Paulo e fica agarrada. Porque o propósito da cobra é estar escondida. E se ela manifesta, ela vai tentar parar aquele que o manifestou. Então ela pula na mão de Paulo, por quê? Porque Paulo usava a sua mão para operar maravilhas em nome do Senhor.
Paulo, ele tinha a sua mão como um instrumento de Deus na terra. Com a mão Paulo curava, com a mão Paulo ele estendia e batizava com o Espírito Santo através do seu Espírito de Deus. Com a mão Paulo pegava o arado, não largava e levava a mensagem do Evangelho. Paulo, na sua mão, estava com uma mão no arado e a víbora vinha e pula na mão de Paulo para parar o ministério de Paulo. Quando ela pula e trava na mão de Paulo, o propósito dela era parar a obra na vida de Paulo. Era cessar que Paulo viesse fazer o que Deus mandou ele fazer na ilha de Malta. Pregar a palavra do Senhor. E muitas das vezes, irmão, tem muita gente boa que foi picado pela cobra. Tem muita gente boa que a cobra picou a sua mão e aí ele não consegue mais segurar o arado. Tem muita gente boa que a cobra picou a sua boca e ele não consegue mais pregar no nome de Jesus. Tem muita gente boa que a cobra picou a sua garganta e ele não consegue mais adorar e exaltar o nome do Senhor, porque o inimigo sabia que como ele começava a adorar, Deus começava a fazer maravilha, Deus começava a curar, Deus Glória a Deus, aleluia. Deus levantava o caído, curava o enfermo através da adoração. Tem muita gente que não quer mais pregar a palavra do Senhor. Não é porque é vontade dele, é porque a serpente mordeu a sua boca e ele não consegue mais pregar o Evangelho no nosso Senhor Jesus Cristo. Essa era a intenção da cobra, parar o ministério de Paulo. A intenção do nosso adversário é parar o teu ministério, é parar a tua chamada, porque parando você vai parar tudo aquilo que está relacionado à tua chamada e às promessas de Deus na sua vida. Aleluia. Só que Paulo era crente. Glória a Deus. Paulo, ele sabia, ele tinha a convicção que era ele. Os bárbaros ficaram sentados e disseram assim: rapaz, tadinho desse homem, saiu do naufrágio, Deus deu livramento e deu vitória. Infelizmente agora a justiça de Deus vem sobre ele, ele vai morrer porque foi picado pela serpente. Eles estavam esperando a morte de Paulo, mas Paulo estava tranquilo. Paulo, com a mesma medida que a serpente mordeu, ele balançou a mão, ele não matou a serpente, mas ele jogou a serpente no fogo e disse: volta para lá porque o fogo vai te consumir. Porque a serpente, quando mordia, inchava, irmão. A pessoa logo inchava. E nós, como crentes, temos que aprender que vamos ser caluniados. Vão falar mal, vão falar mal. Não espere falar bem de você, irmão. E quando falar bem, fique tranquilo, não se exalte, não se ache nada. Porque a Bíblia diz que as pessoas vão falar mal de nós. As pessoas vão nos trair, vão trair. As pessoas vão nos abandonar, vão abandonar. Se fizeram com Jesus, não vai fazer comigo e contigo. Mas nós temos que ter a ciência e a consciência que nós somos crentes, independente de qualquer coisa. Eu tenho que continuar adorando ao nome do Senhor e pregando a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Deus. Pode me parar? Mas o que acontece? A serpente morde e nós ficamos inchados. A serpente morde e nós ficamos inchados, começamos a nos inchar de ira, de cólera, de rancor. E eles estavam esperando Paulo morrer. Só que aqui a Bíblia nos registra algo interessante. Paulo estava seguro. Sabe por quê? Ele não ia morrer, ele sabia que não ia morrer. Primeiro que quando ele aceitou a Jesus Cristo, Jesus entrou na vida dele e deu a ele o antídoto de toda picada de cobra. Deu a ele o antídoto de todo veneno mortífero. Lá em Marcos diz: se beberes alguma coisa mortífera, não te fará dano nenhum. Glória a Deus. E Paulo estava seguro, ele estava dizendo: a víbora me mordeu, mas eu não vou inchar, eu não vou morrer, porque o sangue de Jesus é o antídoto da minha vida. Enquanto o sangue estiver dentro de mim, irmão, o veneno da cobra não vai me tirar da obra do Senhor. Glória. Porque o sangue de Jesus é maior. O sangue de Jesus tem mais poder. Sim, Jesus. Amacando, reparará. O sangue de Jesus ainda está vivo. Ele morreu, mas ressuscitou. O sangue está vivo. Glória a
veia missionária de Paulo dizendo: eu vou parar a obra missionária, eu vou parar o ministério, eu vou parar a chamada, eu vou parar a adoração. Mas não sabia ela que o antídoto já estava na vida de Paulo. Na veia missionária de Paulo corria o sangue do Cordeiro. Aleluia! E Paulo tinha promessa. Quem tem promessa aqui, irmão? Glória a Deus! Quando a víbora mordeu, irmão, alguém disse: vai morrer. Paulo disse assim: não vou morrer. Eu estava lá no navio, o vento estava soprando, a tempestade veio, mas Deus mandou um anjo e disse: não te preocupa, tu vais chegar em Roma. Camante, o Pelé, Alabacaio. Que Deus é esse que fala e não acontece? Porque estamos vivendo um tempo, irmão, que muitas pessoas estão dizendo: assim diz Deus, assim falou Deus, e nada acontece. Eu creio num Deus que quando Ele fala, acontece. Aleluia, glória a Deus! Sim, Deus! Se de calabauá. Manto! Porque o anjo disse a Paulo: não morrerás, porque tu tem que chegar em Roma, na Itália. Então Paulo estava bem seguro. A víbora mordeu, a cobra mordeu, o veneno entrou, mas eu não vou morrer, porque eu tenho promessa de chegar em Roma, e eu vou chegar. Aleluia! Irmão, se você tem promessa, pode alguém falar que não, você vai chegar. Glória a Deus! Confia na palavra de Deus. Se Deus falou contigo, não importa mais se alguém fale contrário. O que importa é se Ele falou, se Ele chamou, se Ele levantou, e se Ele colocou de pé, Ele garante. Pode ter a situação contrária, mas Deus muda o cenário. Porque a situação de Paulo era contrária, mas Deus mudou o cenário. E Paulo sabia que qualquer coisa que acontecesse, ele não ia morrer no mar, na tempestade, ele não ia morrer pela serpente, porque Roma estava esperando ele. Então eu quero te dizer: você não vai morrer. Glória a Deus! Porque os papas não estavam dizendo: ele vai morrer, ele vai inchar, ele vai cair duro a qualquer momento. Eles estavam esperando e nada aconteceu. Alguém está esperando você cair, alguém está esperando você inchar, cair, normalmente de uma forma sobrenatural. Mas Deus está dizendo: tu não vai morrer. Glória a Deus! Não caia. Glória Eu acho que você não entendeu. Deus está dizendo pela palavra: tu não vai morrer. Glória a Deus! O veneno da serpente não vai te tirar da presença. O veneno da serpente não vai prevalecer na tua vida. A promessa de Deus, ela vai se cumprir. Aleluia! Glória a Deus! E Deus joga a serpente no fogo. O interessante é que nós, quando achamos uma cobra, nós pegamos logo um pedaço de madeira, alguma coisa para matar, e queremos ver o sangue dela cair. Paulo não. Paulo pega a serpente e joga onde? No fogo. Aleluia! Porque o mundo é espiritual, não é material, irmão. Glória! O que eu estou sentindo, eu não posso descarregar em ninguém. Glória a Deus! Porque Paulo escreveu e ele entendia: a luta não é contra carne e sangue, a luta é contra potestades e principados na região celestial. Glória! Pode alguém ter feito alguma coisa comigo, mas eu tenho que ir para o joelho. Aleluia! E entender que a minha luta é espiritual, ela não é física. Paulo teria o direito de matar a cobra, mas ele não matou, jogou no fogo e disse que o fogo se encarregue de consumir essa cobra. Meu Deus! E muitas das vezes nós estamos andando com a serpente agarrada na mão. Meu Deus! Estamos inchando. E se não repreender essa serpente, nós vamos morrer. Mas Paulo jogou no fogo. Aleluia! A serpente queria parar Paulo. Quando eles veem que Paulo não vai morrer, eles consideram Paulo como um... E aquele que veio de um naufrágio, aquele que tiveram compaixão dele, agora vai ser reconhecido como um Deus. E levam a Paulo ao maioral da ilha. E o propósito de Deus era trazer àquela ilha transformação e avivamento. E a Bíblia diz que quando leva ao maioral da ilha, o seu pai está enfermo. E Paulo vai usar agora da mão, a mesma mão que a serpente mordeu. Paulo vai usar daquela mão, colocar sobre aquele homem. E a Bíblia vai dizer que ele ficou curado. Glória a Deus! Vai dizer que aquele maioral aceitou Jesus Cristo. Glória a Deus! Aquele ambiente de cobra, aquele cenário de víbora, aquela fama que havia na ilha, agora é transformado pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus! Aleluia! A mensagem que eu quero deixar no teu coração: não deixe a cobra te parar.
Não deixa a picada da cobra tirar o ministério que o Senhor te deu, a chamada do Senhor. Não morra pela picada, porque o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Deus está te levando para uma nova jornada. Deus está te levando para onde tem bárbaro, mas esses bárbaros, eles vão aceitar Jesus Cristo. Mas para isso, Deus, ele tem que usar a tua mão, usar a tua boca, usar a tua vida. Deus, Eita glória! Aleluia! se Deus não puder nos usar, Ele vai nos preparar e vai nos levar. Porque sem uso nós não ficamos na terra. Verdade. Que na noite desse dia Deus possa te abençoar. Que você guarde essa palavra e entenda, irmão, que Deus, ele está soprando sobre a tua vida para te levar a um lugar onde vidas serão transformadas, aonde Deus vai usar a tua vida para ser um canal de bênção. E ainda que a serpente se levante, Deus tem fogo do Espírito, fogo da palavra, para consumir a serpente e te dar a vitória. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.